Seno, cosseno e tangente. Já ouviram falar? Já escutaram aquela musiquinha assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1? Acredito que sim. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa matéria tão importante, tão presente, se liga após a vinheta. Vamos falar hoje um pouquinho sobre trigonometria, as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Gente, tamanha a importância dessa matéria. Você que está aí do outro lado pode deixar seu comentário e contar para mim qual a sua experiência com trigonometria. Ela está presente em tudo, todas as matérias, aliás, todas as provas que vocês fazem, cai essa matéria tão importante, né? Mas o que é a trigonometria? Quando a gente fala de trigonometria, o pessoal arregala o olho e fala: ai, eu tenho medo, meu Deus, que matéria difícil. Mas não é exatamente assim, né? Quando a gente tem um entendimento sobre triângulos, sobre os lados, a sua nomenclatura, a nossa compreensão vai muito além. Então ela tem uma base fundamental naquela matéria que vocês amam, que é Teorema de Pitágoras, né? E ela avança um pouquinho mais. Vamos entender como que é esse avançar. Primeiro, a trigonometria ela estuda as relações fixas de proporcionalidade no triângulo retângulo. Por que fixa? Porque ela possui 3 razões: seno, cosseno e tangente. As 3 razões são fixas em relação a todos os ângulos envolvidos. Cada ângulo tem seu valor, por isso em alguns livros vocês devem perceber, vocês devem ver as razões trigonométricas em tabelas gigantescas, né? Por isso é chamada de fixa. Quando a gente fala dessas razões seno, cosseno e tangente, nós temos aí a aplicação envolvendo a base da semelhança de triângulos, onde chegou-se nas fórmulas seno igual cateto oposto dividido por hipotenusa, cosseno igual cateto adjacente dividido por hipotenusa e tangente igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. Os primeiros a utilizarem essa proporção foram os babilônios e os egípcios, e esse conhecimento vem até hoje sendo muito utilizado para longas distâncias, principalmente para o cálculo de alturas, o cálculo de largura de rio. Imagina você calcular a largura de um rio sem atravessar ele. Então, com a trigonometria é possível, né? É considerável. Quando a gente fala de trigonometria, é importantíssimo lembrar que nós vamos ter 3 fórmulas, 3 razões, e essas razões têm que estar aqui, ó, na nossa mente. Então nós vamos ver agora um pouquinho da aplicação, de como a gente faz a nomenclatura do triângulo e também como que a gente faz a aplicação dessas fórmulas em exercícios. Bom, vamos entender um pouquinho da aplicação da trigonometria. Vamos lá. Primeiro, nós sempre vamos ter um triângulo retângulo como base e é fundamental que a gente saiba nomear os lados. Então, primeiro de tudo, nós temos que diferenciar a hipotenusa de catetos. Como? Ao selecionar o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, o lado que está em frente, o lado que está oposto, vai se chamar hipotenusa. Consequentemente, os outros 2 lados serão os catetos, beleza? Todas as vezes que você está com um triângulo retângulo envolvendo a trigonometria, além do ângulo reto, ele vai ter um ângulo que nós chamamos ângulo de referência, tá? E esse ângulo vai ser sempre um ângulo agudo, também indicado na figura. No caso aí nós estamos colocando de forma genérica, ok? A partir do momento que você localiza esse ângulo de referência, você vai indicar como lado oposto a este ângulo o cateto, que será chamado de oposto, ok? E, consequentemente, o outro cateto será o adjacente, belezinha? Então, vejam, primeiro nós diferenciamos hipotenusa de cateto e depois diferenciamos cateto oposto de cateto adjacente, ok?
Claro que mesmo você nomeando, você precisa aplicar todo o conhecimento em fórmulas. E antes de mais nada, você precisa saber a fórmula de cor. Então vamos relembrar um pouquinho quais são as fórmulas da trigonometria. Primeira, seno, medida do cateto oposto ao ângulo dividido por medida da hipotenusa. Cosseno, medida do cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente, medida do cateto oposto pelo cateto adjacente. Lembrando que as três são razões trigonométricas desenvolvidas por triângulos semelhantes, ok? E que você não vai decorá-las dessa forma, né? Com esse monte de texto. Você vai usar as siglas, né? Seno fica como 100, igual a cateto oposto, que é CO, hipotenusa, que é H, ou HI, vai depender de como você vai encontrar por aí em livros ou até mesmo em explicações de professores. Cosseno fica cos, igual a CA, cateto adjacente, e a hipotenusa, HI. E a tangente, que vai ficar TG, igual a coca, que é CO e CA, que é cateto oposto e cateto adjacente. Belezinha? Dica rápida para decorar: seno, cosseno e tangente, corri, caí na coca, ok? Então nós temos aí a frasezinha para vocês lembrarem das três fórmulas. Beleza, sei nomear, sei as fórmulas. E o que mais eu preciso saber? Bom, você precisa conhecer a tabela dos ângulos notáveis. O que são os ângulos notáveis? São os ângulos de 30, 45, 60 graus, considerados ângulos muito frequentes, que caem muito, que aparecem demais em cálculos. Então, meio que você precisa saber de cor, beleza? Bom, e como decorar essa tabela? Como você vai saber todos os valores de seno, cosseno e tangente desses três ângulos de cor? Como que você vai levar isso para sua vida? Então a gente tem aí a dicasinha de uma música, né? Espero que vocês perdoem aí caso a professora fale na música, né? Que a gente vai cantar aqui, mas a gente não é cantor profissional. Então, se a gente desafinar, perdoa, beleza, galera? Mas fica a dica da musiquinha e espero que vocês aproveitem, porque são 3 passos: nomear, aplicar a fórmula e, quando houver a necessidade do 30, 45, 60, saber os valores de seno, cosseno e tangente. Preparados para a musiquinha? Então, vamos lá. Primeiro você vai colocar a tabela da maneira como está aí, na coluna 30, 45, 60, nas linhas seno, cosseno e tangente. E nós vamos preencher conforme nós cantamos, ok? Então, fica da seguinte forma: 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz do 3 e do 2. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Certo, galerinha? Então, essa é a musiquinha para decorar, ok? Bom, decorada a tabela, decorado as fórmulas, vamos para a aplicação em um exercício. Então, dado o exemplo do triângulo, primeira coisa para calcular este valor de x é sempre nomear. Então vamos lá, buscando o ângulo de 90 graus, nós conseguimos designar entre hipotenusa e catetos, beleza? O lado que está em frente, hipotenusa, e os outros catetos. Encontrando o ângulo de referência 30, nós vamos diferenciar cateto oposto de cateto adjacente, ok? Uma vez que você nomeia, então, os lados, agora você vai ter que escolher a fórmula com que você vai calcular. Então, primeiro de tudo, selecione aqueles valores que estão envolvidos no cálculo. O lado que você quer calcular, hipotenusa. O lado que você tem a medida, cateto adjacente. E pensa nas fórmulas do corri, caí, na coca, qual das três
tem a hipotenusa e o cateto adjacente. E automaticamente vai vir na cabeça o CAI, que é o cosseno, ok? Sabendo que a fórmula é o cosseno, nós vamos substituir os valores. Pensa agora que o ângulo é 30 graus, então tem que vir na nossa cabeça a tabela. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente, 16. Hipotenusa x. E assim nós vamos gerar o quê? Uma proporçãozinha, né? Então nós vamos multiplicar de forma cruzada. Raiz de 3x igual a 2 vezes 16, que é 32. Raiz de 3 está ao lado do x num produto. Então, nós precisamos achar apenas o valor de x. Como fazemos isso? Dividindo por raiz de 3 em ambos os lados. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter 32 sobre a raiz de 3. Mas você não pode ter a raiz no denominador. Nós precisamos racionalizar. Isso é, nós vamos eliminar a raiz de 3 embaixo da fração. Como? Como que você elimina uma raiz quadrada? Elevando ela ao quadrado, certo? Então, o processo da racionalização é o seguinte: nós vamos encontrar uma fração equivalente à que a gente tem agora, porém, eliminando a raiz quadrada do denominador, ou seja, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. Porque se eu mexo no denominador, para manter uma proporção, eu também preciso mexer no numerador. E raiz de 3 vezes ela mesma é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado. Logo, quadrado de raiz quadrada de 3 vai dar 3, belezinha? Ficando aí 32 raiz de 3 sobre 3 como resposta, certo? Bom, vamos a um segundo exemplo. De novo, nós vamos diferenciar hipotenusa de catetos para começar. Então, seleciona o ângulo de 90, diferencie hipotenusa, que é o lado oposto, para os catetos. Depois, ângulo de referência para diferenciar cateto oposto de cateto adjacente. Ok? Diferenciados, então agora nós vamos selecionar o lado que nós queremos calcular, cateto oposto, e o lado que nós temos a medida, cateto adjacente, e pensar qual a fórmula que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente. Automaticamente tem que vir na cabeça tangente, coca, ok? Tangente de 30 graus, aí a gente vai lá na tabelinha e pensa, qual é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto x, cateto adjacente 16. Substituindo, nós vamos gerar uma proporção e nós vamos multiplicar em forma cruzada. 3 vezes x é igual a raiz de 3 vezes 16. O 3 está multiplicando x, nós vamos dividir por 3 dos dois lados, ficando x igual a 16 raiz de 3 sobre 3. Perfeito? Ok? Vamos a um último exemplo, agora um exemplo textual. Ele fala o seguinte: o ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de uma encosta é de 60 graus. Sabendo-se que a árvore está distante 50 metros da base da encosta, a medida em metros que deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore ao topo da encosta será de quanto? Então, vamos imaginar aqui o nosso desenho. Nós temos uma encosta, nós temos a árvore. A distância de uma até a outra é 50 metros, portanto, é uma medida horizontal. Toda encosta que tem uma certa altura, essa altura vai formar 90 graus, ok? Claro que nós estaremos considerando o quê? Do ponto mais alto, independente dessa encosta ser perfeita ou não, ok? E se eu amarro um cabo de aço, né? Da base da árvore até o topo da encosta, o que nós vamos pensar? Aqui esse valor vai estar numa diagonal, porque a árvore não está exatamente do ladinho da encosta, a uma certa distância, beleza? Formando aí o nosso triângulo retângulo, certo? Ele fala que o cabo de aço tem aí
a inclinação da elevação de 60 graus. Por isso, nosso 60 graus está na árvore. Correto? Então, primeira coisa, nós temos o desenho? Ok. Agora nós vamos fazer o quê? Nomear os lados. Novamente, puxa do ângulo de 90 graus, a referência para a hipotenusa e diferenciar os catetos. E em relação ao ângulo de referência 60 graus, o cateto oposto do cateto adjacente, certo? Qual que é a medida que nós queremos descobrir? Não é o tamanho do cabo de aço, que vai da árvore até o topo da encosta? Então, o que nós temos aqui? O valor que nós queremos calcular é a hipotenusa, e o que nós temos calculados é o cateto adjacente, que é os 50 metros. Pensando na fórmula, nós teremos o quê? Cosseno KI, ok? Tendo cosseno de 60 graus, agora nós temos que pensar, bom, qual é o valor do cosseno de 60 graus? Isso aí, meio. Meio pode ser tanto 0,5 como 1/2, ok? Eu estou usando a referência da tabela. Cateto adjacente 50 sobre a hipotenusa x. Multiplicou de forma cruzada, 2 vezes 50 vai dar 100 metros. E essa vai ser a medida do cabo de aço. Beleza, galera? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Espero que essa musiquinha não saia da sua cabeça. Espero que vocês compreendam melhor um pouquinho sobre trigonometria. Continue aí no nosso canal, acompanhando todas as nossas dicas. E para isso, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e o seu comentário. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!